Rapaz, eu já começo esse vídeo sorrindo porque a pergunta foi boa. Jonas Acervo fez uma pergunta excelente. Se inscreva no canal, assine as notificações. Na descrição do vídeo você encontrará um curso de bacharel em teologia que custa apenas R$ 200. A pergunta foi simples. Como você acha possível compatibilizar o ensino de história e o criacionismo como professor em sala de aula? Essa pergunta foi muito interessante. Então peço que acompanhe esse vídeo até o final, se inscreva e vamos ao vídeo. O Jonas Acervo ele fez essa pergunta, cara, e eu achei interessante, porque eu particularmente nunca parei para pensar assim, nossa, eu vou entrar na sala de aula e vou ensinar o criacionismo, ou vou ensinar a teoria da evolução. Primeiro, eu não tenho que me preocupar com isso, porque eu não sou professor de biologia. Quem está preocupado com questões, com essas questões, se há um criador, se não há, teoria da evolução, Big Bang, não sou eu, é um professor, é alguém formado em biologia, né? Alguém que vai trabalhar esse aspecto. O professor de história, ele vai trabalhar aquilo que é plausível, né? E o que acontece? Quando a gente põe 6.000 anos para trás da história humana, é tudo especulação. Você põe 6.000 anos da nossa história para trás, é tudo especulação. É tudo especulação. Você vai ter lá uma imagem desenhada de um homem das cavernas, mas, pô, aquilo pode ter 6.500 anos, pode ter 6 milhões de anos, pode ter 60 mil anos, pode ter 12 mil anos. Quem é que define isso? Entendeu? Então, quando a gente para olhar e olha 6.000 anos para trás, é muito difícil a gente definir. É tudo na base especulativa. Então, para mim não há interesse, não há um interesse, um foco meu. Se eu entrar na sala de aula, normalmente você tem uma meta a cumprir. Você tem dentro como professor, um professor que vai para a sala de aula, ele tem uma pauta a seguir. Que pauta é essa? A pauta da matéria. Então, ele vai falar sobre Segunda Guerra Mundial. Não tem problema, cara. Evolucionismo, criacionismo não cai nisso. Ah, vamos estudar os gregos e os romanos. 3.000 anos atrás, é coisa de 3.000 anos atrás. A história dos gregos começa a 1.000 anos antes de Cristo ali, né? Com a povoação da Grécia, ali, do que a gente chama de Grécia, né? De cidades-estados, formação. Então você vai estudar coisas assim, e não preocupado essencialmente com isso. Mas, por exemplo, eu me lembro no ensino médio, por exemplo, eu me lembro muito bem no ensino médio da professora passar um filme, né, A Guerra do Fogo, em que tinha lá tribo, uns homens meio animal lá, uns hominídeos, sei lá, que eles não dominavam o fogo, e aí eles acabam conhecendo uma tribo que dominavam o fogo, né? E assim vai, né? Então, mas isso aí é um filme de ficção científica, né? É um filme dos anos 80. Assim, aquilo lá não aconteceu aquilo, né? A professora colocou no livro de história, mas não aconteceu aquilo. Um filme se faz um drama. Me lembro muito bem do Iron, Homem de Ferro, alguma coisa assim, que é um filme contando a história dos grandes fisiculturistas na década de 80. E no filme retrata o Arnold Schwarzenegger como um mauzão, né? O Arnold Schwarzenegger é um mauzão. Por quê? O que era o filme? O filme era só mostrar um monte de cara musculoso malhando. E tinha rolos e rolos de filme daquele jeito. Só que a pessoa que foi formatar o filme, ela teve que criar um drama para prender a pessoa. Então, colocou o Arnold Schwarzenegger como mauzão e colocou o Lou Ferrigno, por exemplo, como bonzinho. Mas a real o Arnold Schwarzenegger é o cara mauzão? Não era, velho. Não era. Mas eles selecionaram trechos de falas do Arnold Schwarzenegger que ele tá sendo muito desgramado, né? Então, o ensino de história, ele, quando passa de 6.000 anos para trás, ele já se torna especulativo. Porque não tem o que falar, cara. Quando a gente vai falar de Bíblia, que é o que eu mais comento no canal, até 1.000 anos antes de Cristo, o negócio começa a ficar bom para nós, 1.000 anos antes de Cristo, que é 1.000 anos antes de Cristo, que você tem aí o governo de Davi, de Salomão, aí as coisas começam a melhorar historicamente, começa a melhorar. Mas antes disso, cara, também é complicado, né? Também é complicado, é difícil
de datar, de especificar, né? Eu particularmente acho, né? Pode ser que eu esteja errado, mas você pega o livro de Gênesis, se a gente for datar pela cronologia bíblica, ele vai datar de uns 1500 anos antes de Cristo, beleza. Só que a gente começa a ter dificuldades. Agora, quando a gente põe mais 3.500 anos antes do livro de Gênesis ter sido escrito, aí, meu amigo, aí é aonde a imaginação nos leva. Então, e outra, cara, quando o cara fala assim, eu vou estudar história, ou eu vou ensinar história, normalmente a pessoa está preocupada com recorte histórico. História do Brasil, história da Europa, história antiga, história dos egípcios, história dos hebreus, os hindus. Então, quando você pega esse aspecto, quando você pega alguém que vai dar aula, ele se foca nisso. Arqueologia, mas arqueologia da onde? Arqueologia da Babilônia, arqueologia de Israel, arqueologia africana, né? E quando você pega, por exemplo, povos, vamos pegar aqui povos da América do Sul. Meu amigo, quase você não tem evidência, né? Você tem lá umas construções, né? Umas pirâmides muito bem construídas. Pirâmides muito bem construídas lá entre os astecas e os maias, né? Mas é zica, velho. É zica. Então gira muito em torno de lenda, de dificuldades de datação. Muita coisa se perdeu com o tempo. Então é isso. E eu particularmente, eu nunca tive preocupado com a questão do criacionismo ou do evolucionismo. Nunca me vi numa posição e também não me vi numa posição de ter que responder isso. Porque você chegar, vamos falar sobre a história do Brasil. Cara, você vai falar sobre o Império, sobre a Europa, sobre a relação africana, indígena. Então são muitas questões que a discussão criacionista ela está mais envolta da biologia e da teologia. O cara que é teólogo, que é pastor de igreja, que está preocupado em discutir isso. Historiador não. Alguém que tem formação histórica, alguém que discute história, ele não está preocupado com isso. A preocupação dele é mais em tentar ensinar a Segunda Guerra Mundial, ou história do Brasil, ou questão do regime militar para a galera, né? Ou falar mais de Karl Marx do que falar de criacionismo. Né? Então é uma questão bem da hora. Eu achei muito interessante essa pergunta do João Desacervo, e ela é muito complexa também. É complexa. Talvez nem o jeito de eu falar aqui seja a melhor maneira de responder, mas particularmente é isso aí, né? É isso aí. Beleza? Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe sua vida e tamo junto, canto, boa tarde.